Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST ETE 2023 e a questão é a 63. Gêmeas se casam com gêmeos e filhos dos casais nascem idênticos. Cada casal teve um menino e os bebês nasceram com um mês de diferença. Geneticista explica que utilizar o termo gêmeos nesta situação está incorreto. A especialista explica que as crianças foram geradas por dois casais gêmeos monozigóticos, mas que esse termo se refere aos casais e não aos bebês. Sob o ponto de vista genético, é incorreto admitir que os bebês sejam idênticos, porque o crossing over e a segregação aleatória de um, tá? Então um está aqui nessa coluna aqui, então uma dessas respostas vai se encaixar no 1. Fenômenos que ocorrem respectivamente nas fases 2, olha aqui, uma das fases, e 3, aqui outra fase, da meiose, produzem 4, que é aqui, tá? Homogeneidade ou heterogeneidade gamética. A alternativa que preenche corretamente as lacunas 1, 2, 3 e 4 é... Bem, estamos falando de meiose, mas é bom a gente fazer uma pequena revisão, tá? Então nós temos aqui os dois fenômenos, né? A mitose e a meiose, ok? Nós podemos perceber que a célula 2N aqui apresenta dois cromossomos, tá? Na mitose, mantém a ploidia, ou seja, o objetivo é manter o material genético sem mudanças, tá? Então, por exemplo, uma célula da pele, quando entra em divisão, vai produzir outras células da pele exatamente iguais. Então não há mistura de material genético, certo? E mantém a ploidia. Então nós temos dois cromossomos aqui, temos dois na célula inicial. E depois nós temos a meiose. E lembrete aqui, tá? Todas as duas fases, tanto a mitose quanto a meiose, passa pela duplicação do DNA, certo? Essa fase da duplicação do DNA é comum aos dois processos de divisão celular. E falando agora da meiose, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela se encarrega da fase reducional, em que há a redução do número, tá? A redução do número de cromossomos pela metade. Muito bem, então nós temos dois cromossomos aqui, agora cada célula, certo? Agora só tem um cromossomo. Esse cromossomo está duplicado, como a gente falou, né? Duplicação do DNA ocorre aqui. Então essa é a fase reducional. E nessa fase também, na meiose 1, é que ocorre a prófase 1, em que há a mistura do material genético, que não aparece nessa representação, mas a mistura de material genético ocorre. E na fase equacional, então, não muda o número de N cromossomos. Então, observe que eu tenho uma célula N com um cromossomo, eu vou ter duas células N, todas as duas com um cromossomo. O que reduz aqui é a quantidade de DNA, porque a separação das cromátides irmãs aqui. Certo, gente? Só para fazer uma revisão em linhas gerais. Então, voltando a falar da meiose, nós podemos notar, né, que temos aqui a fase de intérfase que antecede a meiose, né? Então, a primeira fase da meiose é prófase 1, tá? Que é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Muito bem, depois eu vou falar das outras fases. Aqui, nessa fase, tá? Indo direto ao que nos interessa, né? Na fase do paquíteno, tá? Nós encontramos as quebras e soldaduras. Então, as quebras e soldaduras vão possibilitar o crossing over ou permutação. Como vocês podem ver, o cromossomo cinza, tá? Está se conectando através dos quiasmas, tá? Com o cromossomo preto e o cromossomo vermelho com o cromossomo laranja. Tá? E na próxima fase do diplóteno nós podemos observar onde ocorreu a meiose. Então, a permutação ou crossing over, como o exercício fala, tá? Ocorre, né? Os cromossomos homólogos duplicados e pareados. E eles vão trocar, olha só, vão trocar genes, vão trocar material genético, certo? Olha aqui as permutações que ocorreram nesses dois cromossomos. Bem, falamos ali do crossing over, né? Então, como dissemos, a intérfase não faz parte da divisão celular propriamente dita, né? Nós temos a prófase 1, que é subdividida em 5 subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O crossing over ocorre aqui. Depois nós temos metáfase 1, certo? Mais adiante, anáfase 1, telófase 1 e termina a meiose 1 da meiose. Aí nós temos um período que separa as duas fases, chamada de intercinese, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2.
E agora nós vamos falar de um outro mecanismo de variabilidade genética, tá? Então, aqui nós temos a anáfase 1. Na anáfase 1 ocorre a ascensão polar. O que é a ascensão polar? É a subida dos cromossomos homólogos duplicados aos polos. Então, podem ver, esse cromossomo aqui, que a maior parte dele é formada por preto, né? Ele tem aqui um material genético cinza, né? Resultado do crossing over, vai subir para esse lado e esse cinza vai subir para esse lado, certo? Muito bem, nós temos aqui as duas células formadas. Vou dizer aqui, só para exemplificação, célula da esquerda e a célula da direita. Muito bem, aqui nós temos o par de cromossomos. Um cromossomo preto e um cromossomo cinza. O cromossomo preto vai para qual célula? Da esquerda ou da direita? E o cinza vai para qual célula? Da esquerda ou da direita? Isso é aleatório. Ou seja, o que eu quero dizer é que a cada célula que entra em meiose, vão surgir 4 células, certo? Diferentes, certo? Diferentes. E essas 4 células são diferentes de outras células formadas por meiose naquele tecido. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Separação de cromossomos homólogos duplicados. As cromátides não se separam, como nós já falamos, se separa aqui na anáfase. Então, essa separação ou essa segregação, ela é aleatória, tá? Usando esse cromossomo aqui, o laranja e o vermelho, quem vai para a esquerda e quem vai para a direita, isso é aleatório. Então, as células formadas vão ter variabilidade genética em função da segregação aleatória dos cromossomos homólogos. O que eu quero acrescentar aqui, tá, e que eventualmente cai em provas, é o seguinte, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos. A segregação, a separação dos cromossomos homólogos, elas são aleatórias dentro de todos os cromossomos, tá? Então, um se separa e vai para uma célula para cá, vai para esse cromossomo vai para essa célula, não importa. Isso é o motivo da variabilidade genética. Então, uma pessoa sempre vai ter na formação dos espermatozoides ou dos óvulos, sempre vai ter material genético diferente em função, né, do crossing over e da segregação aleatória. O que eu quero dizer, quero acrescentar mais uma palavra, é independente. Por exemplo, a segregação do par 1 não interfere na segregação do par 2. A segregação do par 14 não interfere na segregação do par 18. Então, além de ser aleatório, quem vai para qual lado, essas segregações elas são independentes, tá? O que garante a variabilidade genética. Então, não há combinação entre os pares de cromossomos para que lado vão, tá? Isso é aleatório e independente. Vamos para as alternativas. Muito bem. Diz aqui, sob o ponto de vista genético, é incorreto admitir que os bebês sejam idênticos. Porque o crossing over, aquele da prófase 1, do paquíteno, né? E a segregação aleatória e independente dos cromossomos homólogos duplicados lá da anáfase 1, de cromossomos homólogos, que nós já falamos. Então, cromátides irmãs está fora, cromátides irmãs está fora e cromátides irmãs está fora, certo? Muito bem. Então, aleatória de cromossomos homólogos, está aqui. A B e a D estão no par. Fenômenos que ocorrem respectivamente nas fases 2. Prófase 1, o crossing over, ó, respectivamente, crossing over. Prófase 1, certo? Não é a prófase 2, então a D está incorreta. Então, gente, nós só temos, tá? Nós só temos a fase, essa aqui, ó, a letra B como correta. Muito bem. Então, nós vimos que os cromossomos homólogos ocorrem na prófase 1 o crossing over, na anáfase 1 a segregação aleatória e independente dos cromossomos homólogos duplicados. E um detalhe aqui, tá? A heterogeneidade, quer dizer, eles vão nascer diferentes não só no genótipo, o fenótipo também. Agora, como bebezinhos, assim, a gente não vai notar algumas diferenças. E eles só são, assim, muito parecidos, por quê? Os pais são gêmeos monozigóticos, as mães são gêmeos monozigóticos. Então, há muita semelhança entre os pais no material genético. Mas os filhos vão ter genótipo e fenótipo diferentes, ok? Muito bem. É a letra B a resposta. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!